Hoje eu vou te ensinar o básico para você trabalhar com SQL para análise de dados. É isso mesmo. Não estou dizendo que você vai ficar expert aqui nesse vídeo, mas daqui você já vai sair com a possibilidade de trabalhar com a linguagem SQL na empresa que você tiver, nos seus projetos, ou até mesmo se destacar aí em cargos de analista, que já vão conseguir fazer consultas, mesmo que simples, em bancos de dados, né? Olha que interessante. A linguagem SQL, para começar, ela é muito simples, né? Claro que depois a gente pode colocar vários níveis de dificuldade, vários níveis de análise. Mas no primeiro momento, você precisa de três coisas. Na verdade, você precisa de apenas duas coisas para uma consulta funcionar, que é o select e o from. O select, você vai colocar aqui, ele vai, como o próprio nome diz, selecionar as informações. Ou seja, aqui no Select eu vou falar quais colunas de uma tabela que eu quero acessar. Eu posso, por exemplo, dentro de uma coluna de produto, que é a que a gente vai analisar aqui, pegar somente a cor do produto e a sua identificação, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui dentro. Aqui no From, eu preciso indicar qual tabela que eu quero acessar. Como eu disse, pessoal, aqui eu estou falando de uma forma um pouco mais simples, vou falar de uma tabela principal. Lá na frente a gente pode falar um pouco mais de como juntar, mesclar tabelas, mas com essas informações aqui vocês já vão conseguir acessar dados direto de um banco de dados, tá bom? Bom, então o from aqui é a tabela principal da qual queremos acessar os dados. Então, com essas duas coisas aqui, com essas duas funçõezinhas, a gente já consegue rodar uma consulta em SQL. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Select. Aqui no Select, eu posso indicar as colunas que eu quero. Então, posso ter uma tabela com 50 colunas, mas eu quero acessar somente duas. Eu posso escrever aqui quais são essas colunas. Mas para a gente fazer um teste inicial, a gente coloca o asterisco, que ele vai trazer todas as colunas de uma tabela. Tá? Aqui a gente só tem que tomar cuidado, então se você estiver iniciando aí na sua empresa, quando você for fazer uma consulta, pergunta para alguém se a tabela é muito grande, se ela é muito pesada, se convém você fazer um select asterisco, né, que aí a pessoa já vai saber que você quer ver a tabela como um todo, tá? Mas a gente coloca aqui o select asterisco, o from. Aqui no meu banco de dados, esse aqui é um banco de dados de estudo, né? Mas na sua empresa você vai perguntar, você precisa acessar qual que é a tabela de produtos. Você vai perguntar para quem for responsável, né? Muitas vezes é o pessoal de TI, mas às vezes tem gente de negócio também que é responsável. Você vai perguntar qual que é a tabela de produtos. A pessoa vai te dar o nome e você vai escrever ele aqui. Então, com essas duas informações, select asterisco e o from, eu já consigo acessar essa tabela. Vou selecionar o select e o from, vou clicar em executar e ele vai trazer para minha tabela. Aqui você já consegue ver várias informações, né, dessa tabela de produto, desde a identificação, nome, número, cor e uma série de outras informações. Tá? E um outro um outro termo aqui que é bem importante é o where, né? Nem sempre você quer acessar a tabela completa. Às vezes você quer acessar um ano específico, ou a partir de uma data específica, ou uma cor específica, e você vai utilizar esse termo where para você fazer esse filtro, né? Que basicamente ele faz o filtro na consulta. Ele faz o filtro na nossa consulta e ele dá para a gente as condições que a gente vai consultar. Então vou dar um exemplo aqui, vou falar que eu quero selecionar todas as colunas da tabela produto, mas eu quero aqui, ó, a gente vê aqui nessa coluna de Cell Start Date que ele tem dados de 2002 e 2005. Eu vou pegar aqui somente informações de 2005 para frente. Então vou colocar where, preciso colocar o nome da coluna, Cell Start Date,
e eu vou colocar assim, ó, maior ou igual, aspas simples, 2005, 0101. Então aqui eu estou falando que eu quero as informações dessa tabela depois de 2005, né? Do dia 1/1 de 2005. Então, ó, repara o seguinte, vou selecionar aqui a minha consulta. No meu Cell Start Date, não pode aparecer mais esse 2002. Então, vou executar. Realmente aqui aparece a partir de 2005. E aqui no Where, eu posso fazer várias condições. Então, aqui eu estou fazendo a venda, né? A data final de venda. E eu quero também saber somente dos produtos da cor vermelha. Aqui no Where, eu posso colocar o AND, a palavra AND, um I, e fazer a mesma coisa. Ó. Abrir uma aspa simples, vou escrever um red, e aqui já está minha consulta com duas condições. Então, estou selecionando todas as colunas da tabela de produto para a data final de venda acima de 2005 e da cor vermelha. Então, seleciono aqui tudo, executo. Eu esqueci de colocar aqui o nome da coluna. É bom para que vocês vão vendo aí também os erros, né? Então aqui, ó, no vermelho eu tenho que colocar color igual. Seleciono tudo, executo, e aqui a gente só tem as cores vermelha e as datas acima de 2005. Então com isso aqui vocês já conseguem fazer uma série de consultas em bancos de dados, tá? Só sempre pergunta para os responsáveis se você pode acessar, qual é a tabela que você pode acessar, qual que é o banco que você pode acessar, para não correr o risco de você derrubar um banco em produção, né? Aí como que eu posso utilizar isso? Bom, como o foco do canal aqui é Power BI, eu vou pegar aqui o meu Power BI e vou mostrar como que a gente traz isso aqui para dentro, tá? Eu posso clicar aqui, ó, em obter dados. No meu caso, eu estou trabalhando com SQL Server, mas pode ser outra ferramenta de SQL, aí você precisa verificar. Mas no nosso caso aqui é o SQL Server. Vou clicar aqui. Aí eu preciso passar para ele pelo menos a informação do servidor. No caso aqui do meu é Thiago Underline Oberdan. Oberdan barra Oberdan. Se eu fizer desse jeito aqui, ele já vai acessar o meu servidor. Quando ele acessa o servidor, ele vai acessar todas essas tabelas aqui, tá? Você pode fazer dessa forma. Vou mostrar para você aqui como é que funciona. Ó, quando eu der um OK, dei aqui um OK, ele traz para mim o meu banco de dados e eu posso achar a coluna, a tabela que eu estava trabalhando, que é a tabela de produto. Quando eu clico aqui, ó, ele vai abrir uma visualização dessa tabela para a gente já dentro do Power BI, e aí eu posso clicar em transformar dados, levar isso aqui para o Power Query e trabalhar como se fosse uma tabela normal. Na verdade é uma tabela normal, né? Que está um pouco lento, que ele é grande. Esse que é o problema, que aqui eu vou trazer a tabela completa, tá? Essa não é a melhor forma de você trabalhar. Já apareceu aqui a tabela completa, porque muitas vezes você vai ter tabelas muito grandes, não é a melhor forma de você trabalhar. Uma outra forma é a gente vir aqui, obter dados, SQL Server. Vou colocar de novo o servidor, Oberdan, barra Oberdan. E aqui em opções avançadas, eu posso colocar aquela consulta que eu fiz. Então aqui eu estou consultando a tabela toda, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou consultar Select. Eu dou esse Enter aqui, pessoal, você pode escrever tudo numa linha só, não tem problema, mas eu gosto de fazer assim que fica mais organizado, tá? Então eu vou trazer as colunas, a identificação do produto, vírgula, eu vou trazer a cor, vírgula, e vou trazer também, só para a gente ter um direcionamento, ó, só para a gente ter um exemplo,
o Product Model ID. Então, eu estou levando lá para o Power BI essas 3 colunas da tabela de produto para a data final de venda acima de 2005 e da cor vermelha. Então, vou selecionar aqui essa consulta. Vou vir aqui na instrução SQL, vou dar um Ctrl V. Aí, nesse caso aqui, eu preciso digitar aqui qual que é o meu banco de dados. Works LT 2019. E aí, essa consulta que ele fez aqui embaixo, ó, quando eu selecionar e clicar em executar, ele vai fazer lá dentro do Power BI também. Então, quando eu der um OK aqui, ele vai fazer essa consulta e vai trazer para mim direto lá do banco só as colunas com as condições que eu quis. Tá? Bom, pessoal, existem outras formas, várias outras fórmulas que a gente pode aplicar. Tem muita forma de mesclar tabelas, né, que a gente pode falar depois, mas a ideia desse vídeo aqui realmente é você sair do zero no SQL imediatamente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para todo mundo, se inscreve no canal. E se você quer ver mais aulas sobre SQL, deixa aqui nos comentários que a gente pode ir falando mais sobre isso. Grande abraço, até mais.